Quando eu busquei ajuda na medicina, a profissional me perguntou: "Você tem vontade de se matar?" E eu respondi a ela: "Não, a minha vontade é de matar." Durante um período da minha vida, eu busquei solucionar alguns problemas na bebida, na cocaína, baladas, envolvimentos com mulheres casadas, mulheres que tinham relacionamento, e isso só ocasionava mais dor, porque depois vi um arrependimento, o que eu buscava fora, o que eu tinha dentro de mim, o problema dentro de mim, que era ser preenchido por alguma coisa. Quando eu conheci a minha esposa, a gente passou a ter um relacionamento. Com o passar do tempo, decidimos morar juntos. E eu deixei algumas coisas para trás. Deixei a prostituição, deixei o uso de drogas, mas eu não abandonei a bebida e não abandonei a pornografia. Por certo momento, eu até pensava que eu tenho que mudar, mas eu não achava força para mudar, por ver o sofrimento dela. Várias e várias vezes eu a via chorando, deitado na cama, ela se cobria e chorava. Ela teve depressão, né, tomou medicamento, e eu falava que essa depressão era frescura. E assim passou muitos anos. Idas e vindas, e brigando, ia embora, não ia. Chegava cansado do trabalho e descontava o problema em cima dela. Era como se fosse uma bomba, onde só assim faltava acender o pavio para poder explodir. Tanto que por algumas vezes ela falava para mim: "Você precisa de ajuda, você tem transtorno bipolar." Eu cheguei aí no médico, passei por um psicólogo, o psicólogo me encaminhou para um psiquiatra. Só que nesse termo ele me passou o remédio. E na hora que eu levantei da sala, que ele me passou, prescreveu o remédio, eu rasguei as folhas, que eu não precisava daqueles remédios. Que eu conseguia me controlar, conseguia me ter, porque isso era frescura, era coisa da minha cabeça. Só que na verdade eu não conseguia me controlar. Quando eu percebia, já estava fazendo o que não devia, brigando, não só com a minha esposa, não só com meus filhos, mas na rua. Com todos esses problemas, eu comecei a ter uma visão de que a minha família me julgava. Eu peguei aquele sofrimento todo e trouxe para dentro de mim. E isso fez com que eu me tornasse o homem mais ruim do que eu já era. Comecei a ter pensamentos de morte, crise de ansiedade, coisas que eu pensava que era frescura da minha esposa, que teve a depressão. Fui no médico, o médico receitou medicamentos para não dormia, né? Passou calmantes. Passou primeiro um calmante e vamos ver se vai fazer efeito. Não fazia efeito. Então vamos passar o mais forte. Aí eu passei a tomar o mesmo medicamento que a minha esposa tomava. Então dividia com ela o medicamento numa situação que eu duvidava dela, falava que era uma pessoa fraca. Mas quando alguém perguntava para mim: "Eu também tô bem, sempre tô bem", com orgulho, com o ego lá em cima. Para não ver meus filhos pedir alguma coisa para comer e não ter o que eles queriam, eu saía de casa, para aliviar um pouco o sofrimento, né? Eu coloquei no status algo sobre inveja, sobre sofrimento, e a minha irmã viu. E a minha irmã já frequentava a igreja, né? E eu sempre relutei aos convites dela. Só que como eu cheguei na estaca zero, no fundo do poço, eu não tinha mais força para relutar. Eu tive que me render aos convites dela e fui até a Igreja Universal. Quando eu cheguei lá, foi uma luta, foi uma guerra muito grande para poder ir. Uma perturbação muito grande. Mas entrei e recebi uma oração, participei da reunião. Essa noite eu dormi que nem uma criança, até brinquei. No outro dia que eu voltei, eu falei com o pastor: "Pastor, você dormiu?" Eu falei: "Dormi, pastor. Dormi como uma criança, como nunca tinha dormido." Quando eu acordei assustado. Por que eu consegui dormir tanto? Eu tinha muitas dores nos meus calcanhares, era como ferro entrando nos meus dois calcanhares, que eu tinha medo de levantar da cama para não sentir essa dor. Não só nos calcanhares, como também nas virilhas. E eu ficava um bom tempo deitado, eu aproveitava que o braço doendo, eu também ficava deitado. Quando eu levantava, era uma dor muito tremenda, que às vezes faltava até força e chegava até como se fosse cair. E as dores passou. Eu, eu fiquei pensando: "Poxa, mas cadê eu tomava medicamento e não passava dor? Por que que agora passou?" E eu fui entender que a dor não era no físico, era na alma. Era minha alma gritando. E por orgulho, por achar que eu era alguma coisa, eh, e eu não buscava, sabendo o que eu tinha que fazer, né? E aí então começou a luta, começou a guerra, a batalha.
de em Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu pensei, poxa, mas o que isso aqui quer dizer? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Só que alguns versículos para cima fala que a gente busca, né, a nossa preocupação, no caso a minha preocupação estava onde? Nos bens materiais, de dar para minha família o melhor. Só que para mim dar o melhor para minha família, eu tinha que ter o melhor. Que qual o melhor? Deus, Jesus. Eu tinha que conhecer isso. Então, se a palavra dele está mandando buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, eu tinha que deixar todas as minhas manias. Foi uma luta, essa guerra constante de batalhar contra mim mesmo. E o mal jogando na minha cara, o que eu já tinha feito, quem eu era, como eu era, e foi uma guerra. Eu fui aprendendo a palavra foi entrando e eu vi a necessidade de me limpar, tirar o que era desnecessário e acrescentar o que era necessário. Fiz como a palavra de Deus diz, me batizei nas águas, fui participando de propósitos, jejuns, orações, oração de madrugada, para poder ter uma comunhão com Deus. A mudança tinha que vir do interior para o exterior. Um dos livros que me ajudou bastante foi o livro O Prazer da Vingança, onde eu nem cheguei a terminar de ler o livro. E eu vi que o mal que tinha dentro de mim tinha que ser libertado, que era dar o perdão. Dar o perdão para ser perdoado. Como que Deus iria me perdoar se eu tinha mágoa de alguém? E isso foi muito bom, foi excelente, foi maravilhoso, porque no momento que eu abracei as pessoas, que não só pedi perdão, como eu abracei, foi como se um caminhão cheio de areia saísse dentro de mim. E daquele ponto foi em busca constante do Espírito Santo. Aí teve a vigília do pijama, mas foi em casa. O bispo falou, aí teve um fundo, depois teve uma música, um vídeo de uma música. Aí o bispo falou: esses são os pontos chaves para saber que você tem o Espírito Santo. Só que antes dele falar isso, eu tive uma paz que eu não soube explicar o que era. Quando o bispo falou que se você tem o Espírito, tem paz, tem alegria, nossa, a voz. Eu sou contigo, meu filho, eu sempre estive contigo, nunca te abandonei. Aí foi maravilhoso. A minha vontade era de descer correndo e acordar minha esposa, acordar a casa e falar: amor, você precisa ter, amor, você precisa conhecer. Você não tem como explicar, é algo que aquela dor, aquela angústia, aquela preocupação não existia mais. Existia a paz, a tranquilidade. E saber que o que eu tanto almejava consegui, mas não consegui por méritos meus. Foi sim porque Deus olhou para mim. Ele me tirou do inferno, do fundo do poço. Ele me resgatou. Hoje, nós temos paz dentro de casa. Sou um novo homem com a minha esposa, com os meus filhos. Hoje não nos falta nada. E pensamento de morte, hoje eu quero viver para ajudar as outras pessoas a ter o que eu tenho. E se for possível, eu quero te deixar um conselho. Dizer para você que também busque o reino de Deus como eu busquei. E quando ele estiver dentro de você, você vai viver. Você vai ter uma vida completa e desejo de viver e não de morrer.